Facinho, facinho, né? Facinho, facinho. Boa noite, sejam muito bem-vindos na nossa casa, né? Hoje a gente vai falar de reforma íntima. Reforma íntima é mais ou menos como a gente fazer a reforma na nossa casa, né? Ela começa, a gente não sabe quando vai terminar, mas a gente tem que fazer. Para que serve a reforma íntima? Para que a gente se torne um pouquinho melhor. Nada de falar em perfeição, nada de resolver todos os nossos problemas, mas sim nos melhorarmos um pouco, né? O que é a reforma íntima? Ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso de sua melhor interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. Ou seja, se a gente nos melhora, se a gente consegue melhorar um pouquinho, automaticamente a gente vai ficar mais feliz e vai fazer mais feliz aqueles que estão com a gente. Então é um grande desafio, né? A gente vai fazer um pouquinho de cada vez e vai nos tornando um pouquinho melhor. Para que serve? Renovar as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Ou seja, não é fácil. A gente tem que buscar nos tornarmos melhores, buscar fazer coisas em que as pessoas vão perceber que nós estamos melhores e tornar a vida daquelas pessoas que estão convivendo com a gente melhor, né? Porque é um conjunto, né? Não é só para nós. Ninguém vai se tornar melhor para que fique só para si. É para todo mundo que convive. Automaticamente a gente nos melhorando, a gente vai melhorar a convivência daquela entidade que se chama família, né? Que, aliás, família, né, ela é uma reunião, na maioria das vezes, de pessoas que têm que se melhorar, né? Graças a Deus, a gente tem uma parte da família que vem como uma bênção, mas tem uma outra parte que é aquela que a gente tem que se reconsiderar, de melhorar a convivência. Então Deus falou o seguinte: bom, eu vou facilitar a vida de vocês. Eu vou pegar e colocar as pessoas que têm mais dificuldade de conviver, mais dificuldade em ter uma melhora, próximos. E aí ele criou a família. Colocou a gente lá para que a gente pudesse... Talvez isso não seja muito claro para vocês, porque na minha família é assim, né? A gente tem uma grande dificuldade, né? Tem uns grandes problemas, mas tem muitas alegrias também, né? Eu nunca me esqueço de quando eu fui no nascimento do meu filho, eu estava esperando, né? Antes de ser chamado para a sala de parto, e aí eu comecei a entrar em pânico, né? Porque eu falei assim: o que é que vem? Quem é que vem? Quem é esse espírito que está chegando? Ele é um presente ou ele é um resgate? Graças a Deus eu fui abençoado com presente, né? Mas pode não ser, né? Mas Deus, ele facilita para nós. Eu não vou colocar nem longe, eu vou colocar pertinho, mas aí o que a gente faz? A gente foge, a gente abandona, a gente larga, a gente troca, né? E a gente não consegue fazer com que isso que foi nos trazido para que a gente resolver, e a gente só acaba complicando, né? E a reforma íntima vai fazer com que a gente faça isso, a gente vai se alinhando melhor. A gente vai começando a se entender melhor como pessoa e automaticamente entendendo os outros, né? Porque é muito comum as pessoas falarem assim: ah, eu sou assim, hein? Se quiser tem que me aceitar dessa maneira. Não dá, né? Já foi esse tempo, né? Hoje nós temos que entender o seguinte: eu tenho que me melhorar. Eu tenho que fazer um pouquinho de cada vez para que eu torne melhor, né? Porque senão as coisas ficam mais difíceis. Ou, quer dizer, o que fazer, né? Que vai realizar atos isolados no dia a dia, que nos levem à melhora as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta e aproximando-o tanto quanto possível do ideal cristão. Ou seja, um pouquinho de cada vez. Nada muito especial. Vamos escolher aquele tema que nos pega mais. Aquilo que a gente sabe que nos incomoda, incomoda as pessoas que convivem com a gente. E a gente vai melhorando. Um pouquinho de cada vez, para que isso seja sólido, constante e a gente não tenha que regredir. Porque a pior coisa que tem é assim: melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. É uma melhora constante. Por isso que a gente tem que fazer um pouquinho de cada vez. Não grandes mudanças. Um pouco daquilo que a gente sabe que pega, né? Por onde começar? Aí é bom, né? Primeiro a gente tem que saber: mas se eu? Como é que eu vou saber?
A gente sabe. A hora que a gente encosta o cabecinha no travesseiro, que a gente vai deitar, a gente sabe a hora que a gente pisou na bola. A gente sabe a hora que a gente não foi legal. A gente sabe aonde a gente está constantemente errando. É muito fácil, né? A gente sabe disso, mas às vezes a gente não quer enxergar. Ou, melhor ainda, a gente quer culpar os outros. Né? Porque é muito mais fácil, né? O outro. Ou o espírita, ele tem uma tendência a dizer, é coisas do passado. É tudo do passado. É tudo de vidas passadas. Quando que na maioria dos nossos problemas, elas estão aqui. Né? Nessa existência. Nós fizemos lá atrás e estamos colhendo aqui. É muito comum as pessoas falarem, eu não sei por que eu passo isso, eu não sei por que eu estou enfrentando essa. A gente sabe. Tem casos que são muito mais graves e que com certeza são situações de vidas passadas, mas a maioria, nosso dia a dia, aquelas coisinhas menores, a gente cultivou aqui. Foi aqui que a gente pegou. Foi aqui que as coisas começaram. Então é muito fácil a gente identificar. Como fazer? Bem, o pastor conduz o seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Ou seja, Deus está pronto para nos ajudar. Ele está aqui, Ele sabe que a gente quer, que a gente está disponível. Mas no fundo, só cabe a nós. É a mesma coisa que entrar na câmara de passe para tomar um passe e achar que vai receber um milagre. Não vai receber um milagre. Não vai. Aqui nós vamos receber as energias, a força e a fé para que a gente possa se modificar lá fora. Não vai ter milagre, não vai entrar aqui e cair um anjo do céu que vai resolver os nossos problemas. Não vai. Então, é isso. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se melhorar. A gente tem que mudar um pouquinho de cada vez. A gente tem que começar a se entender e parar de jogar a responsabilidade para os outros, né? É a mesma coisa, entramos no elevador, é a coisa mais constrangedora. Você não sabe se põe a mão no bolso, se põe a mão, se olha para cima, se olha para baixo. E eu vou falar bom dia se ninguém responder. Problema dele. Problema dele. A gente tem que parar de achar que os outros têm que fazer aquilo que a gente espera que eles vão fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Se o fulano não fizer, problema dele, eu fiz a minha. Né? A gente mudou algumas coisas que se perderam pelo caminho. Hoje a gente ouve fulano dizer assim, nossa, fulano é tão educado, ciclano é tão honesto. Desde quando educação e honestidade viraram qualidade? Desde quando a gente perdeu elas pelo caminho. Né? Porque educação e honestidade são obrigações, mas a gente usa aquilo como se fosse um mérito. Não tem mérito nenhum. Não tem mérito em a gente ajudar o outro. Não tem mérito em ser honesto e devolver um troco que veio a mais. Não tem mérito em eu falar assim, pode, por favor, pode passar. As pessoas deixam os outros passarem na frente com o carro e a pessoa não agradece, a pessoa fica brava. Você queria ajudar ou você queria um agradecimento? O que é que você quer? Então, assim, a gente confunde um pouco aquilo que cabe a nós fazermos e aquilo que os outros podem fazer. Mas se também não fizer, está tudo bem. Ah, eu não dou dinheiro para ninguém, porque se eu der dinheiro, o fulano vai usar para outra coisa. O problema é dele. A partir do momento em que eu fiz a minha parte, a gente não olha para trás. A gente deixa de ajudar muitas pessoas porque nós pré-julgamos. Ah, eu vou dar dinheiro, o cara vai beber. Às vezes o cara está precisando comprar um bujão de gás. Às vezes o cara está precisando pagar uma conta. E nós estamos sempre pré-julgando. Eu não faço. Assim, a gente tem que usar essas experiências que a gente passa para que a gente seja uma maneira diferente da gente ver. Eu trabalhava numa época no Ipiranga e tinha um escritório e eu estava atrasado, eu tinha que ir para uma reunião e toca a campainha. Aí veio um cara, olha, com uma passagem, olha, eu sou lá do interior, eu fui naquela história que a gente já cansou de ouvir. Eu sou lá do interior, eu preciso de dinheiro para juntar a passagem, tal. Eu estou precisando de 10 reais. Eu tirei 20 reais para me livrar. Realmente que eu estava com pressa. Eu dei os 20 reais para ele. Ele olhou para mim e falou assim, não senhor, eu só preciso de 10. Eu fiquei com tanta vergonha de mim, por eu ter pré-julgado ele, que eu falei, tudo bem, usa 10 para passagem e 10 para comer um lanche. Nunca mais eu julguei. Não importa. Está com fome? Fome. Você quer uma coisa? Está aqui. Como é que a gente faz isso? Eu uso um critério para mim. O que o meu coração fala, eu julgo.
Eu não importa se ele está bem vestido, mal vestido, se ele está de cal, se ele não está de cal, não me interessa. Me interessa o seguinte, ele pediu, o meu coração disse, faça, eu não questiono, eu não pergunto, eu não duvido. E daí para frente, cada um responda pela sua obrigação. A minha, eu fiz. O meu coração, ele está livre. E é isso que a gente tem que buscar. E não sempre buscando desculpas para às vezes não fazer. Né? Dica. Aos que desejarem experimentá-la, sugere-se analisarem-se buscando aquelas deficiências mais comuns e corriqueiras que sabemos possuir ou as qualidades que não temos, mas que gostaríamos de ter. Um pouquinho de cada vez. Uma coisinha de cada vez. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Não adianta querer fazer grandes modificações. A gente sabe, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo disponível para os outros, eu não consigo ouvir quando vem falar comigo, eu não consigo dividir aquilo que eu tenho. Ou seja, tantas coisinhas que se passam com a gente que às vezes a gente deixa. Então vamos começar com uma. Escolhe e segue, sem querer grandes milagres. Né? Ao alcançar uma conquista, alterar a meta, buscando por outra que vai surgindo ao longo do tempo, mas cuidando sempre para não correr em recaída. Que é isso? Conquistamos uma coisinha, aí a gente passa para outra, mas sempre cuidando para não voltar. As recaídas são as piores coisas que tem, porque na verdade a gente acabou deixando para trás aquilo que a gente lutou muito para fazer. E aí retomar é muito pior. Então a gente solidifica aquilo que a gente conquistou, para depois a gente passar para o outro passo. E não volta para trás. Aquilo a gente vai continuando sempre para frente. Não é um caminho fácil, né? Mas é um caminho seguro, ou seja, cada vez que a gente constrói, é como uma construção mesmo, né? Cada vez que a gente constrói um alicerce, uma base sólida, a gente vai ver que a gente não vai ter mais problemas com aquilo. Mas se a gente não faz uma base consistente, a gente vê que a coisa ruim. É a mesma coisa sobre religião, né? A maioria das pessoas, elas falam que tem religião, mas na verdade elas nem entendem o que as religiões buscam, porque na verdade as religiões, a maioria delas, elas são uma modificação de si próprio. E as pessoas acham que elas fazem um pouquinho que já está tudo certo, que elas são espíritas porque elas vêm tomar um passe toda semana. Não é isso, né? Ser espírita ou ter uma religião é você se modificar e fazer com que essa religião ela esteja lá fora na hora que eu me expor no meu dia a dia, e não aqui. Porque na verdade quando a gente quer conhecer o lobo, a gente conhece o lobo dentro das suas cavernas. Ou seja, se você quer conhecer alguém, você conhece ele dentro da casa dele. Porque fora, nós nos vestimos com educação, nós somos simpáticos, nós somos agradáveis, porque nós nos vestimos para os outros, nós agimos para os outros. Mas em casa eu sou o que sou. Então se você quer conhecer alguém, verdadeiramente você tem que conhecer ele dentro do seu ambiente privado. Porque aí sim nós nos mostramos realmente o que somos. E aí que realmente a gente revela tudo aquilo que a gente às vezes esconde ou maquia. Tem 20 exercícios que a Sheila trouxe para nós. A Sheila é uma entidade, né, que o Chico, através do ideal espírita, psicografa. E ela deu 20 conselhos para nós que são muito úteis para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Executar alegremente as próprias obrigações. Ai, meu Deus, tem que fazer isso de novo, não é possível, caramba! A gente tem que ter alegria, a gente tem que estar sempre alegre. A gente tem que ter alegria no coração por ter a oportunidade de fazer. Quantas pessoas gostariam de poder andar? Quantas pessoas gostariam de poder enxergar? Quantas pessoas gostariam de poder pagar? E não podem. E nós, a maioria das vezes, reclamamos, ai meu Deus, como é longe. Ai, tá tão calor, mas tá frio, tá chovendo. Ou seja, a gente nunca está satisfeito. A gente nunca se conforta com aquilo que a gente tem. A gente perde a oportunidade de agradecer a Deus aquilo que a gente recebeu. Quantas vezes a gente deita à noite, antes de fazer a nossa prece, se é que a gente faz, mas a gente deveria fazer, a gente faz uma retrospectiva e agradece ao prato de comida que a gente tem, ao teto. Essas noites frias, quantos irmãozinhos moram na rua, não ter sequer... eu tô de novo com esse casaco, eu não consigo trocar.
Tem gente que não tem nenhum. Ah, essa cama é tão pequena. Tem gente que não tem cama. Ah, na minha casa, eu queria tanto uma casa maior. Tem gente que não tem casa. Então, é isso, né? Fazer as coisas e agradecer pelo aquilo que a gente tem. E não viver reclamando. Se eu revido aquele que me agride, eu não estou fazendo nada diferente do que foi feito para mim. Na verdade, é assim, quando as pessoas nos agridem, o que a gente tem que fazer é ficar quieto. Porque se eu revidar, eu estou automaticamente me colocando na mesma posição que o outro fez. Ah, mas ele fez primeiro. Não importa, você fez depois e fez igual. O que vai mudar? Não mudou nada. Então, assim, se a gente se sente ofendido, se a gente acha que não tá bom, ok, guarda para si. Se você tiver uma oportunidade, em um outro momento, você fala assim, não, tá tudo bem. A gente não precisa se sentir menosprezados, ou menos homem, ou menos mulher, ou menos corajoso, porque a gente não revidou. Né? A gente tem que aprender o que os outros passam. Quando eu fazia faculdade, eu jogava na seleção da faculdade, e tinha um amigo que ele reclamava de todo mundo quando errava no jogo. Mas toda vez que ele errava, ele levantava a mão, desculpa. A gente não tinha chance de reclamar. Ele já acabava ali mesmo com a história. Né? Ou seja, ele reclamava e na hora que era parte dele, ele já se desculpava e aí encerrava o assunto. A gente ficava muito bravo. Mas é isso, né? A gente precisa, às vezes, se calar. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: se nós conseguirmos ficar 30 segundos em silêncio antes de tomar uma atitude ou antes de falar alguma coisa, nossa vida ia ser muito melhor. Porque nós agimos com impulso. A gente está pronto para chutar a hora que a gente mexe com a gente. E a gente precisa se controlar. Olha, é muito comum a gente dizer o seguinte: olha, eu fiz isso para você, hein? Você lembra? Você sabe? A gente precisa fazer. Não importa que a pessoa não reconheça, não importa que a pessoa não veja, porque nós sabemos que fizemos. Isso é o suficiente para que a gente possa. Não precisa ficar mostrando para os outros, não precisa mostrar como eu sou bom, ou como eu sou legal, olha como eu sou bacana. Não precisa. A gente faz e está tudo bem. Deixa por aí. Não precisa ficar mostrando para os outros. Né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza com nós. Ou seja, a gente não precisa cobrar que as pessoas sejam gentis. A gente não precisa cobrar que alguém faça para nós. As pessoas têm que fazer aquilo que elas querem. Não tem nenhum valor eu dizer assim: dá para você me falar bom dia? Ah, bom dia. Né? Deixa a pessoa tomar a atitude dela, deixa ela se melhorar, deixa ela enxergar que ela precisa fazer isso. Não que nós temos que cobrar. A gente não precisa lembrar ninguém daquilo que a gente tem que fazer. Nós não somos corregedores do mundo. Nós não viemos com a missão de ficar corrigindo o mundo. A gente tem que, no máximo, ajudar a constituir a nossa família e dentro do nosso núcleo familiar, aí assim a gente pode colaborar. Mas fora isso, não precisa, né? A gente não precisa ficar achando que os amigos têm que cumprir aquilo que nós esperamos, porque às vezes as pessoas estão no outro momento, elas estão numa outra etapa, elas estão num outro com mais dificuldades do que a gente imagina, e a gente está lá querendo cobrar que eles nos ajudem, que eles nos dêem alguma coisa, se às vezes eles não estão dando conta nem do que é para eles, e a gente está ali achando que eles têm que fazer alguma coisa por nós. Não precisa, né? Agressividade é uma coisa boa, né? A gente está pronto para chutar, né? Controlar a si próprio é uma das grandes virtudes que nós temos. Por isso que eu falei que se a gente conseguir ficar 30 segundos antes de tomar uma atitude ou antes de falar, a gente vai ver que a gente controla isso aqui com muito mais facilidade. Mas se eu reagir no primeiro momento, a gente perde a razão, porque aí vem o sangue e sobe, e aí pau na geral, né? Então a gente precisa segurar na hora que a gente tem. Na hora que a gente tomar decisões, quando a gente está nervoso ou desequilibrado, é a pior coisa que nós temos que fazer. Porque aí vem um outro sentimento que chama arrependimento. E aí vem um outro que chama orgulho, que não deixa a gente se arrepender e nem se retratar. E aí a coisa já está feita. É muito comum a gente ver as pessoas falarem assim: ah, eu não falo com fulano há 10 anos.
É mesmo? O que ele fez? Nem sabe mais, nem lembra mais. Mas está lá, mantendo a sua posição de durão. Está lá segurando a sua onda porque não consegue pedir desculpa, porque não consegue conter esses ímpetos que envolvem a gente, né? E a gente precisa conter. Nós acabamos de passar um momento no nosso país que foi muito ruim. Houve uma polarização na política que envolveu todas as famílias. As famílias se dissolveram, os casais se separaram porque as pessoas não aceitam a opinião do outro. Nós não temos convencimento. Política, religião, né, e futebol não tem embate. Ninguém vai convencer o outro a mudar de time. Ninguém vai convencer o outro a pensar na sua ideologia ou mudar a sua ideologia porque você quer. Ninguém vai mudar isso. A gente não vai conseguir, não precisa. A gente apenas tem que aceitar. Eu não preciso concordar. Eu não preciso que a Helenice pense exatamente como eu penso. Ela pode ter os pensamentos dela e o meu. Eu vou respeitá-la e ela vai me respeitar e está tudo bem. Mas as pessoas não conseguem. Elas acham que tem que convencer, que tem que se impor. Não tem, não tem. Tem que aceitar as diferenças. Simples assim. Abolir qualquer pergunta maliciosa e desnecessária. Você engordou, hein? Caramba, você tá gordinho, hein? Pra quê? A pessoa às vezes está lutando com aquilo é terrível, e nós estamos lá cutucando. A gente tem que ter esse mancol. Ah, mas como é que eu sei? É simplesmente, você gostaria? Se você não gosta, não pode para os outros. Fácil assim. Então, se controla. Tenta não entrar em assuntos polêmicos. Tenta não fazer colocações desagradáveis. Tenta não colocar as pessoas em situações terríveis. Apenas com um comentário, às vezes com uma pergunta, não tem necessidade. Deixa para lá. Repetir informações e ensinamentos não qualquer exemplo. De novo você quer que eu fale? De novo você está me perguntando? Você não entende, hein? Você é burro, hein? Paciência, paciência. Às vezes a pessoa não consegue entender, às vezes ela não ouviu, às vezes ela não consegue entender a mesma linha de raciocínio que nós passamos. Dá para explicar de novo? Claro, quantas vezes? 10, 20. Se a pessoa está precisando ouvir, ela precisa ouvir. E a gente tem que ter paciência, nós não temos paciência, a gente não tem tolerância, a gente não tem disponibilidade. As pessoas perguntam para nós, dá para dar uma ajudinha? Ah, eu não posso, eu tenho trabalho, eu trabalho. Ah, você trabalha? Ah, que legal você trabalha, hein? Que bom. Por isso que diz sempre, é um ditado, peça para quem não tem tempo, porque esse vai te ajudar. Quem tem muito tempo não faz nada. Ele já está acostumado a não fazer nada e não quer fazer nada. Treinar a paciência constantemente. Sempre. Paciência, paciência, paciência. Sem a gente perder a linha. Sem a gente simplesmente desvirtuar, porque qualquer coisinha nos tira do sério. Não dá. Não dá. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Ou seja, só ouvir. Tem uma passagem que é muito legal, que aconteceu comigo. Eu fui visitar um amigo lá em São Paulo, lá tem uma avenida que chama Domingos de Moraes, uma avenida extremamente em movimento. E eu passei no escritório desse meu amigo, que é na Sena Madureira, na Travessa, pra gente almoçar. E na hora ele falou assim, pode ir, esse amigo vai com a gente. Eu falei, tá bom. E aí nós subimos a Sena Madureira, entramos na Domingos de Moraes, os três, e de repente eu olhei, cadê o cara que estava com a gente? Ele estava sentado no meio-fio dessa Domingos de Moraes, que é uma avenida extremamente movimentada, conversando com uma mulher. Tá bom. Nós três passamos por ela, nós não vimos e ele viu. E aí nós paramos e ficamos esperando. Ele ficou lá um tempo, conversando com ela, e eu e o meu amigo um pouco mais afastados. Daqui a um tempo, eles levantaram os dois, a mulher foi para um lado e ele voltou. E aí, meu, quem que era? Ah, não sei. Como não sabe? Eu não sei. É que eu passei e vi que ela estava chorando. E aí eu sentei lá, porque meu coração falou que ela tinha que sentar. Ou seja, nós três passamos, nós dois sequer a vimos. Muito menos que tivemos a percepção. Ele sentou.
E ela estava só esperando o farol abrir, porque ela ia se atirar debaixo do carro. Ela ia se matar. Ele conseguiu sentar, ele só ouviu o que ela tinha para dizer, segurou na mão dela e ela levantou e foi embora. Ela só precisava falar. Ela estava aflita, ela estava desesperada, ela estava agoniada. E às vezes a gente não tem paciência. A gente quer que uma pessoa venha contar para nós, mas você nem sabe que comigo foi pior. A gente nem deixa a pessoa falar, a gente nem ouve o que ela tem para dizer. E a gente está logo colocando em cima a nossa situação, a nossa posição. Ouvir, é às vezes só isso que as pessoas precisam. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Eu não preciso mostrar para ninguém. Eu quero fazer, eu vou lá e faço. Eu não preciso levantar a bandeira, não preciso mostrar minha cara, eu não preciso dizer que eu fiz. Eu vou lá e faço. Simples assim. Sem mais. Sem nenhuma coisa que denote que eu fiz. Desculpa. Mas você nem sabe. A gente está sempre se desculpando, explicando. Não precisa. Desculpa. Só. É o que basta. A gente não precisa explicar, às vezes não tem explicação, às vezes não tem justificativa. E a gente quer impor para o outro que nos entenda e que nos dê razão porque nós erramos. Desculpa, só desculpa, sem mais nada. Fofoca, né? Quem não gosta de uma fofoquinha? É bom, né? É lógico que é bom. Mas, cara, a gente hoje tem que se controlar, porque às vezes, e principalmente nas redes sociais, a rede social é uma terra de ninguém. Colocar um comentário ali, a gente acaba com a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa não tem a mínima chance de se defender. Se a gente lembra lá atrás, aquela história daquela escola infantil, lá no ABC, se não me engano, que levantaram, que as pessoas eram molestadas, as pessoas quebraram tudo, destruíram a escola e era tudo mentira. Dá para voltar para trás? Já foi. A coisa já aconteceu. Então assim, segura a onda, não precisamos comentar, não precisamos espalhar. E se receber de alguém, fica com você. Quanto menos a gente repassar essas coisas, melhor é para nós e para os outros. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Tem uma passagem do Cristo que é muito interessante. Ele estava saindo de Cafarnaum, uma cidade, e ele com os apóstolos. E na saída da cidade tinha um cachorro morto em decomposição. O primeiro apóstolo passou e falou assim: nossa, que cheiro ruim. O segundo: que aspecto horrível. O terceiro: nossa, quanto bicho. E aí veio Cristo e disse: que dentes lindos ele tinha. Ou seja, a gente tem que buscar a melhor parte que as pessoas têm e não ratificar os problemas e as dificuldades que elas têm. A gente tem que enxergar as coisas boas, as qualidades boas. Eu não preciso ficar salientando os problemas e as dificuldades que as pessoas têm. Não tem necessidade. Alegrar-se com a alegria dos outros. Inveja é um sentimento terrível. Ele é um sentimento que corrói. Ele é um sentimento que nos separa da realidade porque a gente não consegue ficar feliz com que o outro tem sucesso, porque o outro está feliz. Quando isso nos incomoda, a gente tem que começar a fazer uma reflexão muito profunda. Porque se a alegria dos outros e a felicidade dos outros nos incomoda, tem algo muito errado. Muito errado. Às vezes a pessoa está trabalhando, concentrada, e a gente vai lá. Posso falar um pouquinho? Dá para você conversar comigo? Pode me ajudar? Ou seja, respeita. A pessoa está trabalhando, ela está se dedicando. A gente tem que apenas, às vezes, no máximo, posso falar com você agora? Ou não? Hoje, com as redes sociais, a gente quer mandar as mensagens e quer que a pessoa esteja disponível na hora. E quando ela não responde, caramba, já te passei faz meia hora. Né? As pessoas não têm paciência, elas não têm. E a gente fica, às vezes, esquece que a pessoa está trabalhando, ela não tem tempo, às vezes ela não consegue fazer o que a gente quer naquele momento. Ajudar espontaneamente, eu não preciso que ninguém me peça ou que ninguém diga. Nós estamos vendo que os nossos irmãos estão passando no sul. A gente fez alguma coisa para isso? A gente fez alguma coisa para mudar isso? Ou a gente só vai lá, assiste e fica comovido na televisão e acha aquelas cenas horríveis? Ninguém precisa dizer para nós que a gente precisa ajudar.
Ninguém precisa dizer, faça isso ou faça aquilo, a gente sabe. Se ponha no lugar. Imagina você voltando para uma casa que talvez nem exista. E se existir, está destruída. Se põe só no lugar e aí você vai ver se a gente precisa ser lembrado disso. Não precisa. Respeitar o serviço dos outros, seja qual for. Eu não ia conseguir fazer isso de jeito nenhum, mas se não tivesse quem fizesse, como é que ia ser? Se não tivesse nossos irmãos que trabalhassem como lixeiro, se não tivesse nossos irmãos que trabalhassem como coveiro, se tivesse nossos irmãos que trabalhassem como segurança no banco e fica lá o dia inteiro de pé, quem faria? E às vezes a gente menospreza isso. Às vezes a gente não consegue dar a devida importância que esses companheiros têm e que estão fazendo por nós e para nós. Quando a gente faz um balanço da nossa vida, a gente vai olhar e vai ver que a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Muito mais. É só fazer um balanço. É só olhar para trás. É só se comparar com aqueles que não têm nada. Ou que passam momentos extremamente difíceis. Então, assim, vamos valorizar o que a gente tem e diminuir os nossos problemas, porque com certeza a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. E finalmente, servir de boa mente quando a enfermidade nos filar. Eu nem sei porque eu estou doente. Ai meu Deus, mas Deus não me ajuda, mas não sei o que, não sei o que. Na maioria das vezes, as nossas doenças são fruto das nossas irresponsabilidades que fizemos nessa vida. Lá atrás, eu abusei da bebida, eu abusei da comida, eu não dormi direito, eu trabalhei demais, e hoje nós estamos colhendo. Então não adianta ficar reclamando. Ninguém está dizendo assim, obrigado pelas dores. Não. Entende, sabe que está recebendo e vamos para frente, e vamos resolver. Agora, ficar reclamando e achar que tudo isso não cabe a mim, é muito, né? Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos, né? O Emmanuel dizia. Ou seja, paciência, paciência, paciência. Se a gente tem que começar por algum, começa com a paciência, porque ela vai dar o norte para que a gente faça, para que a gente faça as demais coisas que a gente tem que fazer. Boa faxina e muito obrigado. Boa noite.